No princípio, o mundo era jovem. Era um lugar que ainda estava a encontrar o seu ritmo, uma tela onde a tinta ainda não tinha secado. A humanidade estava a crescer, a espalhar-se pelas terras férteis sob um vasto e aberto céu. Eram pessoas simples, as suas vidas ditadas pelo nascer e pôr do sol, pelas estações de plantio e colheita. Havia uma inocência neles, uma conexão crua com a terra debaixo dos seus pés. Construíam as suas casas de barro e madeira, criavam as suas famílias e olhavam para as estrelas com um sentido de maravilha, sentindo a presença de algo maior do que eles próprios, algo divino e distante. Era um tempo de existência tranquila, uma paz frágil que repousava na própria superfície da criação, inconsciente do drama cósmico, prestes a desenrolar-se. Pairando acima, num reino além das nuvens, estavam os vigilantes. Estes eram os anjos, seres de luz e poder, encarregados por Deus de observar a humanidade. Não lhes era permitido interferir. O seu dever era testemunhar, registrar, aprender com a grande experiência do livre-arbítrio que Deus tinha posto em movimento no plano terrestre. Do seu ponto de vista celestial, viam cada nascimento, cada morte, cada luta e cada alegria. Viam a pureza nos corações humanos, mas também a sua fragilidade. Esta observação constante, esta vigília silenciosa, começou a despertar algo dentro deles. Uma curiosidade que beirava o anseio. Um fascínio que lentamente corroía o decreto divino que separava os seus mundos. Eram guardiões, mas a linha entre observar e desejar estava a tornar-se perigosamente tênue. Entre os mortais andava um homem chamado Enoque. Não era um rei, nem um grande guerreiro. Era um homem de tranquila contemplação, um descendente de Adão da 7ª geração. Enquanto outros eram consumidos pelo trabalho diário da sobrevivência, o olhar de Enoque estava frequentemente voltado para dentro e para cima. Sentia as correntes sutis do mundo espiritual, a linguagem não dita da criação. Ele andava com Deus. Esta não era uma frase casual, era a própria essência do seu ser. Num mundo cada vez mais focado no material, Enoque procurava uma conexão mais profunda, uma verdade que estava além do visível. A sua retidão era uma rebelião silenciosa, um contraste marcante com a crescente inquietação que começava a permear tanto o céu quanto a terra, um testemunho silencioso de um caminho menos percorrido. Esta harmonia instável não podia durar. A separação entre o divino e o mortal era uma lei fundamental, um princípio de ordem cósmica, mas as leis, mesmo as divinas, podem ser testadas pelo desejo. Os vigilantes, hipnotizados pelas filhas dos homens, pela sua beleza e pelas suas vidas vibrantes e efêmeras, começaram a sentir o puxão do mundo que apenas deveriam observar. Uma ideia perigosa começou a formar-se, um sussurro passado entre eles nos tribunais celestiais. Na Terra, a humanidade permanecia alheia, vivendo as suas vidas sob os olhos vigilantes de seres cujo fascínio se estava lentamente a transformar num desejo proibido. O palco estava montado, os atores estavam a postos, e a frágil paz do mundo primitivo estava prestes a ser quebrada por uma única e fatídica decisão. A decisão foi tomada. Era um pacto, selado não no céu, mas nos corações de 200 anjos poderosos. Liderados pelo ambicioso Semjaza, eles desceram. Não foi uma chegada sutil. Eles aterrissaram no pico do Monte Hermon, suas formas divinas projetando sombras longas e impossíveis sobre o mundo mortal. Para os humanos, foi um momento de puro choque e admiração. Imagine seres de luz, criaturas das histórias sussurradas ao redor das fogueiras, de repente diante de você. A presença deles era avassaladora, um brilho ofuscante que parecia sugar o próprio ar dos seus pulmões. Era aterrorizante e era lindo. A barreira entre os mundos foi quebrada e a terra tremeu, despreparada para as consequências dessa intrusão celestial. Estes não eram anjos quaisquer.
Eram os vigilantes, seres que guardavam os segredos do céu. E eles não vieram de mãos vazias. Vieram com presentes, conhecimento proibido que a humanidade ainda não estava pronta para receber. Azazel ensinou aos homens a arte da guerra, como forjar espadas e escudos, como fazer facas e couraças. Ele os introduziu à vaidade dos cosméticos e metais preciosos, ensinando as mulheres a se adornarem com braceletes e maquiagem. Outros anjos revelaram os segredos da feitiçaria, o corte de raízes para propósitos mágicos, a arte da astrologia e os significados dos sinais no céu. Foi uma enchente de informações, uma aceleração súbita e violenta do desenvolvimento humano, empurrando-os por um caminho que nunca deveriam ter trilhado tão cedo. O mundo mudou da noite para o dia. A simples harmonia do passado se foi, substituída por uma nova e perigosa complexidade. Onde antes havia uma agricultura simples, agora havia guerra organizada. Onde havia beleza natural, agora havia aprimoramento artificial impulsionado pela vaidade. O conhecimento dos anjos era um veneno disfarçado de presente. Criou divisão, ciúme e violência. Homens que antes cultivavam a terra, agora cobiçavam a terra do vizinho e estavam armados com o conhecimento celestial para tomá-la pela força. Mulheres que antes eram parceiras na sobrevivência, agora eram julgadas pelos adornos que usavam. Os anjos haviam prometido iluminação, mas entregaram o caos, corrompendo a própria alma da humanidade com seus segredos celestiais. E então veio a transgressão mais profunda. Os vigilantes, impulsionados pela luxúria que incitou sua descida, tomaram esposas humanas. Essa união do divino e do mortal foi uma abominação, uma violação da ordem natural. Dessas uniões profanas, uma nova raça nasceu, os Nefilins. Eram gigantes, seres poderosos e vorazes que se elevavam sobre os mortais. Seu apetite era insaciável. Eles consumiam todo o alimento que a humanidade podia produzir. E quando isso não era suficiente, começaram a devorar os próprios humanos. O mundo que antes conhecera uma paz frágil, agora era um lugar de terror, um terreno de caça para a prole monstruosa de anjos caídos. O grito dos oprimidos subiu aos céus, mas o céu por um tempo pareceu em silêncio. O reinado dos Nefilim era um pesadelo que se tornou realidade. Esses gigantes, nascidos de uma união proibida, eram uma praga sobre a terra. Seu tamanho imenso só era superado por sua fome insaciável e sua crueldade casual. Eles caminhavam pela terra como se fosse sua propriedade particular, seus passos pesados sacudindo o chão e espalhando o medo nos corações de todos que os ouviam. A humanidade, antes senhora de seu próprio destino, agora estava reduzida à presa. Os gigantes consumiam o gado, esvaziavam os celeiros, e quando sua fome ainda não era saciada, eles se voltavam contra a própria espécie de seus criadores. Caçavam homens, mulheres e crianças. Seus apetites monstruosos, uma ameaça constante e aterrorizante que deixava vilas desoladas e campos manchados de sangue. A corrupção se infiltrava mais fundo do que apenas a violência física. Era uma decadência espiritual, uma doença da alma que se espalhava como fogo. O conhecimento proibido trazido pelos vigilantes havia envenenado a sociedade humana de dentro para fora. Juramentos eram quebrados, mentiras se tornavam moeda corrente e a justiça era um conceito esquecido. Feitiçaria e bruxaria, antes domínio de sussurros e sombras, agora eram praticadas abertamente. As pessoas buscavam poder através das artes das trevas, virando-se umas contra as outras em sua busca por vantagem. O mundo se tornou um espelho da rebelião dos anjos caídos, um lugar de orgulho, ganância e ambição implacável. A centelha divina dentro da humanidade tremeluzia, ameaçando ser extinta pela escuridão avassaladora. A própria terra parecia gemer sob o peso desse pecado. Os rios corriam vermelhos, não apenas com água,
mas com o sangue dos inocentes. Os campos, antes símbolos de vida e sustento, tornaram-se campos de batalha e cemitérios. O próprio ar era denso com o cheiro da morte e os ecos do sofrimento. Um grande clamor se ergueu do mundo devastado, um lamento coletivo de agonia de uma espécie à beira da aniquilação. Era o som do desespero da humanidade, um apelo desesperado por ajuda enviado aos céus silenciosos. Eles olhavam para o céu, o lugar de onde seus algozes haviam vindo, e imploravam por uma libertação que parecia impossivelmente distante, como um gol da seleção nos últimos minutos de um jogo decisivo. De seus altos tronos, os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel finalmente ouviram esse clamor. Eles olharam das portas do céu e viram um mundo se afogando em sua própria iniquidade. Viram o sangue, viram a violência e viram a anarquia que havia consumido a criação. O plano dos vigilantes caídos havia superado suas imaginações mais sombrias, transformando o mundo perfeito de Deus em um inferno de sua própria autoria. Os arcanjos não podiam mais permanecer como observadores silenciosos. O tempo de observar havia terminado. O clamor da terra havia alcançado a corte mais alta e exigia uma resposta. Uma intervenção divina agora não era apenas necessária, era inevitável. As balanças da justiça estavam prestes a ser equilibradas, como o juiz que finalmente decide apitar o fim da partida. Em meio a tanto caos e desespero, Enoque continuava a trilhar seu caminho de retidão. Ele era um ponto fora da curva, um farol de luz em um mundo engolido pela escuridão. Enquanto outros se agarravam ao poder ou se encolhiam de medo, Enoque mantinha sua comunhão com Deus. Ele era um homem à frente de seu tempo, seu espírito conectado a uma verdade superior que o mundo ao seu redor havia esquecido. Sua integridade discreta não passou despercebida. À medida que os clamores da humanidade chegavam aos céus, o olhar de Deus recaiu sobre este homem que não havia se curvado à corrupção, que havia mantido seu coração puro. Foi essa fidelidade inabalável que distinguiu Enoque, marcando-o para um destino muito maior do que o de qualquer mortal. Certa noite, enquanto Enoque estava em profunda oração, o chamado veio. Não foi uma voz de trovão, mas uma visão profunda que envolveu todo o seu ser. Ele foi elevado do mundo físico, seu espírito transportado para além dos limites do espaço e do tempo. Ele viu os céus e a terra de uma perspectiva divina, testemunhando a grandiosa tapeçaria da criação e os fios sombrios de corrupção que agora manchavam sua beleza. Foram-lhe mostrados os mecanismos internos do cosmos, os caminhos do Sol e da Lua, os segredos do clima e os fundamentos do mundo. Foi uma revelação de imenso poder, um dilúvio de conhecimento que era ao mesmo tempo aterrorizante e esclarecedor, preparando-o para a tarefa monumental que o aguardava. Deus falou com Enoque nesta visão, não como uma divindade distante, mas como um guia. Ele foi escolhido para ser um mensageiro, um escriba tanto para o céu quanto para a terra. Sua missão era única e perigosa. Ele seria o intermediário entre Deus e os anjos caídos. Ele, um homem mortal, foi encarregado de entregar um julgamento divino aos poderosos seres celestiais que haviam abandonado seus postos e trazido ruína ao mundo. O peso dessa responsabilidade era imenso. Enoque não era guerreiro nem diplomata. Ele era um homem humilde. No entanto, foi sua própria humanidade, sua retidão inabalável, que o tornou o instrumento perfeito para esse propósito divino. Ele deveria levar uma mensagem que selaria o destino dos anjos. Cheio de uma mistura de medo e divina resolução, Enoque aceitou sua missão. Ele acordou da visão um homem transformado. O mundo parecia diferente para ele agora, seu sofrimento mais agudo, seu futuro mais claramente definido. Ele não era mais apenas Enoque, o homem que andava com Deus. Ele era agora Enoque, o escriba, o profeta, o emissário escolhido do Altíssimo. Ele tinha que procurar os vigilantes caídos, os arquitetos da miséria do mundo,
e ficar diante deles não como uma vítima, mas como um juiz. Sua jornada ao coração da rebelião havia começado, armado com nada além da palavra de Deus e da coragem de suas convicções. O destino de 2 mundos agora repousava sobre seus ombros. Encontrar os anjos caídos não foi difícil. Eles não escondiam sua presença. Celebravam seu novo poder na terra, cercados por sua prole gigante e pelos seguidores humanos que os adoravam por medo. Enoque, um mero mortal, adentrou sua fortaleza. O ar era denso com arrogância e poder. Os sentinelas, seres de imensa estatura e luz decadente, olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e desprezo. Quem era aquele humano, aquela frágil criatura de carne e osso, para ousar se aproximar deles? Eles haviam abandonado o céu, desafiado a Deus e refeito o mundo à sua imagem. O que um único homem poderia ter a dizer a eles? Enoque postou-se diante deles, sua voz firme apesar do tremor em sua alma. Ele não falava suas próprias palavras. Ele proferia as palavras da visão, o julgamento que lhe fora enviado para entregar. Ele narrou seus crimes, o abandono de sua posição celestial, a profanação com mulheres humanas, o ensino de conhecimento proibido e a liberação de caos e derramamento de sangue sobre a terra. Ele falou do clamor da humanidade que havia chegado ao trono de Deus. Enquanto ele falava, a atmosfera mudou. A arrogância dos anjos começou a rachar, substituída por um horror crescente. Eles eram imortais, poderosos, mas as palavras daquele escriba mortal carregavam o peso inegável da autoridade divina, um poder muito maior que o deles. A reação foi uma tempestade de emoção celestial. Senjasa, seu líder, ficou emudecido, a gravidade total de sua rebelião desabando sobre ele. Outros choraram, suas formas etéreas tremendo com uma dor que não sentiam há séculos. Alguns reagiram com raiva e negação, recusando-se a acreditar que seu glorioso novo mundo estava condenado. Azazel, o arquiteto de tanta corrupção da humanidade, encontrou o olhar de Enoque como um fogo desafiador, mas mesmo em seus olhos, um lampejo de medo podia ser visto. Eles estavam presos, não podiam retornar ao céu, e agora seu reino na terra estava sentenciado à destruição. Eram seres de imenso poder, mas estavam completamente impotentes diante do julgamento proferido por um simples humano. Em seu desespero, os anjos caídos imploraram a Enoque por um fio de esperança. Pediram-lhe, o escriba mortal, que escrevesse uma petição em seu nome. Queriam que ele intercedesse por eles perante Deus, para pedir perdão e uma chance de redenção. Foi um momento de supremo dolor. Os poderosos anjos, que antes olhavam a humanidade com fascínio condescendente, estavam agora de joelhos, implorando a um homem para ser seu advogado. Enoque, tomado por um solene senso de dever, concordou em escrever a petição. Ele registrou seus apelos por misericórdia, suas palavras de arrependimento, e as levou consigo, deixando os antes orgulhosos sentinelas a esperarem um estado de suspense agonizante, seu destino pendurado na balança. Enoque pegou a petição dos anjos e, sabe, caiu em outro transe profundo, seu espírito novamente alçando voo para os reinos celestiais. Ele apresentou o pedido deles, suas palavras de remorso, perante o conselho divino. Mas, enquanto estava na presença de uma santidade avassaladora, foi-lhe mostrada uma segunda visão, ainda mais aterrorizante. Esta não era uma visão do passado ou do presente, mas do futuro. Foi-lhe mostrado o julgamento final em todos os seus detalhes terríveis e inexoráveis. Ele viu as correntes sendo forjadas para os vigilantes caídos, correntes de escuridão que os prenderiam no abismo até o dia final. A petição deles foi negada. Não haveria perdão para eles. O crime deles era grande demais, o dano profundo demais. A visão se expandiu, mostrando a Enoque o destino do mundo inteiro. Ele viu os céus se abrindo, não com anjos descendo, mas com um dilúvio de água,
Ele testemunhou o Grande Dilúvio, um evento cataclísmico projetado para limpar a Terra de toda a corrupção, violência e monstruosidade genética que os vigilantes haviam desencadeado. Ele viu os Nefilins, os gigantes poderosos, varridos pelas torrentes furiosas, sua imensa força inútil contra a ira purificadora de Deus. Ele viu as cidades dos homens, construídas com conhecimento proibido, desmoronar e desaparecer sob as ondas. Foi uma visão de destruição total, um reinício completo e absoluto da criação, uma resposta aterrorizante ao clamor de ajuda do mundo. A reação de Enoque foi de profunda tristeza. Seu coração partiu pelo mundo que ele conhecia, pela humanidade que seria varrida junto com os culpados. Embora fosse justo, ele ainda era humano. Ele sentiu o peso desse conhecimento apocalíptico, a tristeza de um mundo condenado. Ele chorou não apenas pelos inocentes que pereceriam, mas até pelos anjos caídos, cujo apelo desesperado por misericórdia ele havia levado. Conhecer o futuro, ver o fim com tamanha clareza, era um fardo quase pesado demais para uma alma mortal suportar. Ele era o escriba do julgamento, e a tinta de suas profecias eram as lágrimas que ele derramava por um mundo perdido. Mas dentro dessa visão de destruição absoluta, havia um pequeno e resiliente vislumbre de esperança. Enoque viu uma arca, um vaso de salvação flutuando sobre as águas impiedosas. Ele viu um homem justo, Noé, um descendente de sua própria linhagem, escolhido para preservar a vida. Ele viu que, embora o mundo corrompido perecesse, um remanescente seria salvo. A humanidade não seria totalmente extinta. Um novo começo foi prometido, uma chance de reconstruir em uma terra purificada, livre da influência dos caídos e de sua prole monstruosa. O julgamento foi terrível, mas não foi a palavra final. Foi uma cirurgia dolorosa e necessária para salvar o futuro da criação, uma noite escura que acabaria por dar lugar a um novo amanhecer. Ao retornar de sua visão, o espírito de Enoque estava pesado com a finalidade do veredito. Ele novamente procurou os vigias caídos, que estavam reunidos em um lugar de luto entre o Líbano e Cenezer, seus rostos cobertos de vergonha e tristeza. A princípio, ele não precisou falar. A verdade estava estampada em seu rosto, na expressão solene de sua mandíbula e na profunda tristeza em seus olhos. A pequena chama de esperança a que eles se agarravam se extinguiu no momento em que o viram. O silêncio era denso, prenhe de desgraça. Os seres celestiais, outrora orgulhosos, que haviam desafiado a ordem do cosmos, agora pareciam crianças quebradas, aguardando uma punição final e inescapável. Enoque entregou a mensagem de Deus. Ele lhes disse que sua petição fora rejeitada. Descreveu a prisão eterna que os aguardava, um lugar de escuridão absoluta nas profundezas da terra, onde seriam amarrados até o grande dia do julgamento. Ele falou do dilúvio que aniquilaria seus filhos, os Nefilins, e purificaria o mundo de sua influência. Cada palavra era um golpe de martelo, estraçalhando seus últimos vestígios de orgulho. Não haveria retorno ao céu. Não haveria perdão. A escolha deles era permanente e suas consequências absolutas. Eles haviam semeado o vento e agora eles, e o mundo que corromperam, colheriam a tempestade. A resposta divina ecoou pelos céus. Os arcanjos foram comandados a agir. Uriel foi enviado a Noé, o descendente justo de Enoque, para avisá-lo do dilúvio vindouro e instruí-lo sobre como construir a arca que salvaria sua família e as sementes da vida. Rafael foi encarregado de prender Azazel, o mais corrupto dos vigias, e lançá-lo na escuridão do deserto, enterrando-o sob rochas afiadas e irregulares. Gabriel foi enviado para incitar os gigantes, os Nefilins, à guerra civil, virando-os uns contra os outros, para que perecessem por suas próprias mãos antes da chegada do dilúvio. Miguel recebeu o comando final.
prender Senjasa e seus seguidores e aprisioná-los no abismo por 70 gerações. Os preparativos para o julgamento começaram para valer. As engrenagens da retribuição divina estavam girando, lentas e imparáveis. Na terra, uma estranha tensão pairava no ar. Os gigantes, outrora unidos em sua tirania sobre a humanidade, começaram a se olhar com suspeita e ódio, impulsionados pela sutil influência do arcanjo Gabriel. Em um canto escondido do mundo, um homem chamado Noé começou a juntar madeira, suas ações um mistério para seus vizinhos, mas um sinal da desgraça iminente. Os vigias, despojados de seu poder e autoridade, só podiam observar com horror enquanto o mundo que haviam construído começava a desmoronar, seu destino selado e seu legado sendo sistematicamente apagado da face da terra. Os últimos dias do Velho Mundo foram marcados por uma quietude estranha e antinatural. O céu parecia prender a respiração. Os sons habituais da vida foram silenciados, substituídos por uma sensação de pavor generalizado. A humanidade, presa entre o terror dos gigantes e os sussurros de uma desgraça iminente, vivia em um estado de pânico silencioso. Eles viram Noé construindo sua enorme arca em terra seca e zombaram, mas o riso era oco, tingido por um medo que não conseguiam nomear. O mundo estava doente e todos podiam sentir. A corrupção havia atingido seu pico e o sistema estava à beira de um colapso total. Era a calmaria antes da tempestade, um último e fugaz momento de paz antes que o mundo fosse desfeito. O papel de Enoque estava agora completo. Ele havia entregado os avisos, transmitido os julgamentos e registrado as profecias. Seu trabalho na terra estava feito. Em um evento final e glorioso, ele não provou a morte como outros mortais. Ele foi levado. Deus o ergueu da terra, espírito e corpo, e o trouxe para os céus. Sua translação foi um testemunho de sua retidão incomparável, um símbolo de que, mesmo nos tempos mais sombrios, uma vida vivida em comunhão com o divino encontra sua recompensa final. Ele se tornou um residente permanente do reino celestial. Um humano que transcendeu a mortalidade, deixando para trás seus escritos como um guia e um aviso para as gerações que seguiriam o grande recomeço. Então, o julgamento começou. À medida que a influência de Gabriel se manifestava, os Nefilim se voltaram uns contra os outros. Os gigantes que haviam aterrorizado o mundo juntos agora se engajavam em uma guerra brutal e autodestrutiva. Suas batalhas eram cataclísmicas, sacudindo as montanhas e esculpindo novos vales na paisagem. Era um fim apropriado para eles, serem destruídos não por um raio divino, mas pela mesma violência e ódio que haviam encarnado. Sua queda foi um prólogo macabro para o evento principal, uma limpeza do palco para o ato final de purificação. A terra estava sendo purgada de seus habitantes mais monstruosos, um titã de cada vez. Com os gigantes desaparecidos, os céus finalmente se romperam. As comportas do céu e as fontes das profundezas se abriram. A chuva caía em torrentes implacáveis e a água jorrava de debaixo da terra. Um ataque duplo que o mundo não podia suportar. Não era uma tempestade natural, era uma limpeza deliberada e metódica. A água subia, silenciosa e impiedosa, engolindo aldeias, depois cidades, depois montanhas. Lavou os altares de falsos deuses, as forjas de armamento e os palácios de reis corruptos. Era o fim de uma era, a morte de um mundo que havia se desviado demais de seu propósito. O veredito havia sido entregue e a sentença estava sendo executada com precisão aterrorizante. Enquanto as águas rugiam, engolindo os resquícios de um mundo pecaminoso, a arca permaneceu inabalável. Era um vaso de esperança, um santuário flutuante em um oceano de julgamento. Lá dentro, Noé e sua família eram os guardiões do futuro, os zeladores de um novo começo.
Estavam cercados pelos pares de animais, o projeto genético para um mundo renascido. Sua jornada foi de fé, confiando em uma promessa divina, enquanto tudo o que eles haviam conhecido era levado pelas águas. A tempestade lá fora era um testemunho da ira de Deus, mas as robustas paredes de madeira da arca eram um testemunho de sua misericórdia. Era um lembrete de que, mesmo no julgamento mais absoluto, Deus sempre preserva um remanescente. A história de Enoque não terminou com o dilúvio. Sua jornada, seus escritos e seu legado perduraram. Ele se tornou uma figura de imensa importância, um símbolo de que a humanidade poderia, através da retidão, tocar o divino. Seu livro, carregado em espírito através do dilúvio, serviu como uma ponte entre o mundo que foi e o mundo que seria. Foi um aviso contra os perigos do conhecimento proibido e do orgulho celestial, um conto de advertência para anjos e homens. Ele narrava as consequências de borrar as fronteiras sagradas estabelecidas pelo Criador. A vida de Enoque provou que a fidelidade de uma pessoa poderia ter significado cósmico, ecoando através das gerações e servindo como um farol para todos que buscam uma verdade mais profunda. A mensagem da jornada de Enoque é, em última análise, de profunda esperança. Ela demonstra que mesmo quando o mundo está mais sombrio, quando a corrupção parece ter vencido e tudo parece perdido, há um caminho a seguir. Mostra que a retidão não é um gesto fútil, mas uma força poderosa que atrai o olhar de Deus. A história é um retrato dramático da eterna luta entre o bem e o mal, mas conclui com a vitória definitiva da ordem divina. O dilúvio não foi apenas um fim, foi um nascimento violento e necessário de um novo mundo. Um mundo que recebeu uma segunda chance de viver em harmonia com seu Criador, livre das sombras dos caídos. Hoje, ao olharmos para o nosso próprio mundo, com suas complexidades e suas lutas, a epopeia de Enoque ressoa com um poder atemporal. Ela nos lembra que nossas escolhas importam, que existe uma trama moral no universo e que a justiça, embora possa parecer lenta, é inevitável. Oferece uma mensagem não de medo, mas de encorajamento para trilhar um caminho justo, para buscar conexão com o divino e para manter a esperança. A promessa de um novo amanhecer, simbolizada pela arca repousando no monte Ararat, enquanto as águas recuavam, é uma promessa que se estende a toda a humanidade. Não importa quão escura seja a noite, sempre há o potencial para um novo começo, um mundo purificado e a graça duradoura da redenção.